Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Léo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, hoje à frente do quadro Casos de Polícia e na presença da nossa querida delegada Raquel Galinatti, e para trazer à tona o caso que ficou conhecido como Maníaco do Parque Toronto, no qual um rapaz de 18 anos, que não teve o nome revelado, foi preso no dia 26 de junho após importunar várias mulheres dentro desse parque. Esse parque fica localizado no bairro City América, em São Paulo, na região de Pirituba. E depois de diversas denúncias feitas por várias mulheres, a polícia investigou o caso e chegou através das câmeras de segurança a esse rapaz de 18 anos que foi preso. Antes de começarmos a falar desse caso, eu vou fazer uma audiodescrição para justamente os deficientes visuais conseguirem acompanhar o que acontece aqui e agora. Eu sou Leonardo Soares, entrevistador do canal Operação Policial, tenho cabelos curtos na cor preta, barba cerrada, pele branca, estou vestindo uma camisa polo preta com um detalhe marrom, calça jeans clara e sapato social preto. No centro do estúdio do canal Operação Policial temos uma mesinha e duas canecas. A nossa convidada, a delegada Raquel Galinatti, ela tem cabelos castanhos claros, tem pele branca, está vestindo uma blusa azul marinho e por cima dessa blusa azul marinho um conjunto verde e salto alto preto. Do nosso lado esquerdo, uma grande televisão, o qual ficam passando as imagens do caso de polícia e dois holofotes. No fundo do nosso cenário, um tapume preto. Agora sim, estamos prontos. Delegada Raquel Galinatti, seja muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. Léo, é uma grande satisfação sempre estar aqui comentando casos realmente emblemáticos. Maravilha. Delegada, temos aqui o caso do Maníaco do Parque Toronto. Então conta pra gente o que é isso. É nada mais do que um criminoso em série, um predador sexual, que escolhia suas vítimas mulheres, sem características ali para essas mulheres similares, mas o que chama atenção é justamente a assinatura. Todos os crimes tinham o mesmo modus operandi e a mesma forma, a mesma crueldade de colocar muita dor na vítima e marcas, para que praticamente essa vítima fosse marcada como um animal, como um gado. Então ele deixava marcas nessa vítima na prática de seus crimes sexuais. E você acha que existe uma motivação para isso? Por que ele fazia isso? Você sabe que como a gente lida justamente para dar uma resposta do Estado, para que aquele que praticou um crime tenha uma punição e principalmente para buscar a verdade possível dos fatos, eu, como delegada de polícia, eu não me atenho qual foi a razão, porque não existe a razão para crueldade ou para perversidade. A minha atenção é ao após o ato. Então, claro que isso fica reservado àquelas pessoas que já estudam de forma até mesmo psiquiátrica, psicológica, a mente criminosa. Sim. Qual é o motivo da mente criminosa, até mesmo para conseguir solucionar alguns casos, porque eu acredito que o psicopata não tem solução. O psicopata, na minha opinião, deve ser segregado, sim, de forma permanente da sociedade. Mas por isso que talvez eu não seja a pessoa mais adequada para justificar ou tentar chegar e fazer o raciocínio desse criminoso, porque eu chego na parte que é justamente pegar este criminoso e dar a resposta que ele merece, mais contundente possível, para que ali a gente possa proteger outras vítimas. E aqui a gente tem um caso no qual ele assediou pelo menos 10 mulheres nesse parque. Os assédios aconteciam entre 6h30 e 9h30 da noite. E essas moças estavam praticando exercícios físicos. E o próprio maníaco, né, como ficou conhecido, disse que ele não aguentava ver as mulheres, que era incontrolável o desejo de fazer alguma coisa e que ele era um consumista diário de conteúdos pornográficos. Você consegue desenhar pra gente um pouquinho da personalidade desse tarado, vamos dizer assim? Esse criminoso em série, né, desse predador sexual, você sabe que uma característica que dá para perceber é a obsessão por mulheres e por sexo. Mas isso, mesmo que alegado na sua defesa, que é algo incontrolável, não só não vai diminuir a sanção e a reprimenda penal, como pode até agravar. Porque é uma situação, se previamente ele sabia que tinha uma forma de descontrole e nada fazia, aliás, utilizava isso como uma cobertura para poder
justificar os seus atos criminosos, ele pode até ser apenado de forma mais gravosa, até porque os crimes foram praticados em série, até de forma premeditada, com requintes de crueldade, motivo torpe, crimes hediondos. Então, independentemente do que ele alegue, não vai servir como uma forma de amenizar uma possível condenação que acredito que terá de forma exemplar. E nesse caso nós temos muito mais do que uma importunação sexual. A gente tem agressão física e a gente pode chegar no estupro, uma vez que as vítimas eram obrigadas a beijá-lo ou forçadas a beijá-lo, que ele tentava essa aproximação com beijos, agredia com tapas, chineladas, apertões, mordidas. Em algum desse momento, nesse cenário, a gente pode configurar estupro? É muito interessante essa sua abordagem, essa sua questão. Por quê? Porque a gente ainda tem um grande espaço entre o crime de importunação sexual. O que é o crime de importunação sexual? Hoje, na lei, nada mais é do que aqueles famosos beijos forçados, abraços por trás, as encoxadas, os apertões, apalpadelas em nádegas, seios. São essas formas abusivas em que a vítima não permite essa aproximação com uma conotação sexual, mas não chega a ser uma violência sexual com grave ameaça ou um ato sexual violento. Nesse sentido, a gente já vai diretamente para o crime de estupro, um crime hediondo. Eu tipificaria já como um crime de estupro. Eu não iria fazer uma mensuração, foi apenas uma lesão corporal seguida por uma importunação. Não, foi algo em conjunto, até porque as mulheres, mediante violência, grave ameaça e violência, eram obrigadas e forçadas ali a satisfazer a lascívia sexual deste criminoso. Então, não existe querer desclassificar o crime para que não seja ali tipificado como estupro. Claro que a defesa vai utilizar vários subterfúgios para poder amenizar esse ato desse predador sexual, desse criminoso. Mas no meu interpretar da lei, na tipificação, é estupro e acabou, em série ainda. Ele pode responder por estupro e lesão corporal? Juntos? Já faz parte do tipo. A violência grave e ameaça já faz parte do tipo. Então, no caso, ele é tipificado como estupro. Eu pergunto isso porque as moças ficaram com diversas marcas, principalmente na região das nádegas, que era onde ele queria acertar, tinha como alvo, né? Então você vê as moças marcadas, algumas delas ficaram com muitas dores, outras criaram aquela sensação de pânico, porque ele criou naquele local uma atmosfera de terror, né? Uma atmosfera de pavor. As pessoas tinham medo de ir até lá. Outras pessoas que sabiam que os crimes estavam acontecendo já não iam até aquele local. As próprias pessoas que frequentavam o local já começaram a mudar o trajeto. Então, eu digo, essas marcas que ele deixa muito mais são do que marcas físicas. São marcas psicológicas, né? Infelizmente, eu ouso dizer que uma vítima de um crime de estupro, ela nunca mais conseguirá esquecer esse ato tão cruel e conseguirá voltar a um estado que estava antes de ser vítima desse crime, dessa situação que afronta qualquer hediondez e perversidade que a gente possa colocar como limite em um ser humano. Então, as marcas são permanentes dessas vítimas de crimes de estupro. E faz parte ali do crime de estupro a violência. Então, a gente classifica e tipifica o estupro também, essas violências. Agora, se a gente tivesse um estupro seguido de morte, claro, ele responderia por mais crimes. Doutora, você acha que um estupro com uma conjunção carnal ou uma violência sexual ainda maior não aconteceu pelo fato das vítimas conseguirem fugir, ou você acha que não era o objetivo dele? Porque eu fico pensando, esse rapaz ele sai da casa dele, ele vai até o parque para ir atrás de mulheres, para beijá-las forçadamente, dar tapas, chineladas, mordidas e simplesmente depois vai embora, depois que consegue consumar esses atos. Então você acha que uma conjunção carnal, por exemplo, não aconteceu, ou uma violência que pudesse chegar até um homicídio por conta das vítimas terem conseguido fugir ou por conta dele não conseguir ter praticado esse tipo de crime? Extremamente interessante essa reflexão, porque muitas vezes os estupradores, os criminosos sexuais, eles têm problemas, sim,
sexual, muitas vezes problema de impotência sexual, não consegue ter praticar, né, a conjunção, o coito sexual, conjunção carnal, nem o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, porque justamente ele não tem a possibilidade, a capacidade de deixar o seu pênis ereto, simples assim. Então, nessa situação, o crime de estupro, houve uma modificação há uns anos atrás, que só tínhamos como classificar como crime de estupro se fosse uma conjunção carnal, um sexo, um coito vaginal. Mas agora não. Então, outros atos, e até digo que possam ser mais repugnantes quando forçados, com violência, como sexo oral, ou até mesmo uma invasão no órgão genital da pessoa, com outros instrumentos que não o pênis. Eu acredito que possa ser, sim, uma possibilidade, eu não sei, né? Não estou presidindo o caso, mas pode ser uma possibilidade, uma incompetência fisiológica, né? Um problema fisiológico em que ele não tenha ereção e não conseguiu ali dar continuidade de forma mais perversa e cruel à prática do seu crime. Ou seja, o cenário poderia ter sido ainda pior, né? Mas pode ser não porque ele não tinha vontade, mas situações alheias, né, à vontade própria dele. E quais são os principais desafios da polícia quando ela lida com um serial sexual, vamos dizer assim, que age repetidamente? Quais são os desafios enfrentados pela autoridade policial? Na realidade, criminosos sexuais e como chegam a ser da mesma forma que os serial killer, né, os seriais killers, todos esses criminosos que são psicopatas, eles gostam de ter este desafio de ser descobertos. Então, eles deixam marcas e deixam assinaturas e rastros para que aquele conjunto probatório seja ali apurado no meio das investigações. Ele praticamente vai deixando as pistas para que a polícia ali possa reconstruir o crime. E de forma até muito melhor, quando a gente, fazendo um parênteses, mas quando os crimes são praticados na internet, através de redes sociais, as pessoas acham que estão camufladas e cobertas sob o manto do anonimato, ali não, ali o rastro é muito maior e muito mais pistas e conjunto, lastro probatório é deixado para que a polícia consiga ali identificar o mais rápido possível esse criminoso. Então, o grande desafio, sinceramente, é a vítima não se colocar com o estereótipo de vítima em que ela pode ser julgada ou ela pode ser questionada o porquê houve este crime sexual. Diferentemente de outros crimes, como o crime contra o patrimônio, um crime de estelionato, um crime contra o sistema financeiro, as vítimas não são tão julgadas e questionadas quando vítimas. No crime sexual, assim como o crime de violência contra a mulher, no contexto doméstico familiar, já a primeira questão, para até dar um norte na investigação, é perguntar qual é o comportamento da vítima, é fazer sim um perfilamento dessa vítima, tentar buscar qual era, se essa vítima tinha uma relação íntima com o criminoso sexual, se a vítima deu ou continuou ali, como se a vítima tivesse sendo menos vítima, dependendo do comportamento social que essa vítima tem. Então, é uma situação em que muitas vezes as vítimas se colocam num papel aceito de culpada ou até de um vexame que possa causar. É a revitimização, né? É revitimização e muitas vezes é um pouco desse ranço, dessa nossa herança arcaica de construção social, em que existe muito ainda machismo, muito patriarcado ali nessa construção social. Aqui do Brasil, em que a vítima ela era classificada como donzelas ou prostitutas, né? As mulheres eram classificadas que tinham atividades sexuais fora do casamento, prostitutas, e as que eram moças para casar, donzelas. De repente, uma violência sexual pode afetar também esse inconsciente popular e a vítima aceitar isso, o que é completamente repugnante. Esse tipo de norte. Mas a gente não pode negar que existe ainda. Então, claro, a gente tem alguns desafios e principalmente o desafio da vítima tomar coragem
que é o primeiro passo e denunciar, porque ainda a gente tem um índice muito grande de cifra negra, que são as chamadas subnotificações para crimes sexuais. E você acha que nesse caso novas vítimas podem aparecer de acordo com a repercussão do caso? Também tem essa situação em que crimes em que as vítimas não têm coragem para denunciar, Vergonha, né? vergonha, constrangimento, medo, que são principalmente os crimes de violência sexual. A partir do momento em que uma vítima toma coragem, e aí até o canal ele, já narrou diversos casos do efeito realmente que é o exemplo da primeira vítima, a coragem da primeira vítima faz e incentiva com que outras vítimas também façam parte ali daquele bolo para uma denúncia e para uma condenação muito mais robusta e sólida, com muito mais, que a pena seja muito mais gravosa ali, com todas as vítimas em conjunto. Mas é esse efeito, sim, é o efeito de ser o exemplo, de tomar a coragem, de puxar a fila daquelas pessoas que ainda titubeiam, das vítimas que ainda estão temerosas, ou temerosas não só da sua imagem, né, social, mas temerosas por sua vida mesmo. Então, a gente tem uma série de fatores que, infelizmente, ainda as vítimas têm uma inibição e até um obstáculo para denunciar. E levando em consideração essas marcas que ele deixava nas vítimas, o seu modus operandi, há de fato o perfil de um psicopata nesse crime? Não sou especialista em medicina legal, em psiquiatria forense, mas como delegada de polícia, num conjunto de casos, aí eu vou falar nos meus casos particulares, esses atos são de psicopatas. Aliás, eu ouso dizer também que a maioria dos criminosos tem uma nuance de psicopatia. Porque o psicopata nada mais é do que aquela pessoa que não se importa com o sentimento do outro. Ele sabe que o ato é criminoso, ele sabe a dor que ele está impondo na outra pessoa, nos familiares, mas ele não liga. Para o psicopata, o grande prazer é a sua vaidade, a sua mente perversa e criminosa, o seu egocentrismo. Então, o psicopata, ele tem muito isso, né? Então, quando a gente fala, nossa, essa pessoa se arrependeu, esse criminoso se arrependeu, não. Daí a gente pode analisar até, quem nos assiste, quais são as primeiras respostas quando os criminosos em série, os predadores sexuais, quando o serial killer, ele é capturado. Ele tem uma preocupação com o tempo que ele vai ficar na prisão. E a gente pode falar de N casos, inclusive, em que esses criminosos, eles são capturados e a preocupação ali explícita é o quanto tempo eles ficarão presos. A gente tem a Suzane Richthofen, né, que executou os pais, nós temos a Elise Matsunaga, que matou também com esses requintes de crueldade, psicopatia, o marido, e a preocupação ali não é o remorso pela dor causada ou pela vida que foi ceifada. O remorso é o que vai acontecer com ele. Ou seja, só se vê no espelho, né? Não tem mais ninguém ao seu redor. E é uma característica comum ali para os criminosos. Eu não posso afirmar 100%, com 100% de certeza que todos os criminosos são psicopatas, mas eu posso falar que sim, a maioria é. E nesse caso, doutora, caso do maníaco do Parque de Toronto, você acha que esse desejo pelas mulheres, esse fato dele consumir compulsivamente vídeos pornográficos, sites pornográficos, isso vem de casa? A gente tem até uma teoria, né, no direito penal que a pena não ultrapassa a pessoa do criminoso. A gente não pode fazer essa regressão ad infinito e até responsabilização dessa culpa pela construção familiar ou social. Porque daí nós estaríamos ad eternum punindo eternamente toda a origem. Desde a mãe que amamentou até o pai que levou em determinada escola. Então, a gente não pode falar. Para essa situação, se a família dele não for uma família realmente desestruturada, a gente sabe muito bem que crianças que convivem em ambientes desestruturados, que são vítimas constantes, elas tendem a crescer futuramente adultos com mentes doentias e criminosas, justamente, ou o contrário, extremamente introspectivos e
com medo realmente de tudo. Então, mas a gente não pode falar que esse é o fator que prepondera a vontade e a mente daquele que pratica o crime. Então, deve sim fazer uma análise, mas nada que amenize a responsabilização criminal. Eu te pergunto isso porque a gente está falando de um rapaz de 18 anos que acabou de entrar na fase jovem. Ele é o filho mais velho de 3 meninos, de 3 irmãos, e ele reside com os pais numa residência de classe média. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado quando a gente trata de um caso e falar que esse caso tem a ver com condição socioeconômica, porque isso não é uma realidade, certo? E a gente também tem que prestar atenção que hoje a gente está falando em uma época que as pessoas não estão seguras nos seus próprios lares, porque hoje a gente tem a invasão externa e a possibilidade de crimes de forma externa entrarem ali através dos mecanismos tecnológicos, através da internet, né? E todo mundo tem um tablet, um celular, um computador de fácil acesso. E ali a manipulação de crimes, o conteúdo ali visto ou consumido por esse jovem, por essa criança, pode nortear também padrões de decisão. Talvez até jogos e desafios para esse criminoso cada vez mais ser desafiado na prática. E antes a gente também não tinha tanto acesso ao que acontecia ao redor do mundo, a forma da prática dos crimes. Hoje o conteúdo é muito vasto, né? A informação faz com que a criatividade desses criminosos cada vez fique maior. Mas é perigoso a gente estereotipar ou a gente padronizar ou generalizar. Mas um fato que a gente pode falar é que os pais eles devem se atentar a mudanças comportamentais. Algumas vezes essas crianças elas têm comportamentos já que chamam a atenção. Sim. E talvez por complacência ou até uma indulgência ali na criação dos seus filhos, os pais não dão a também importância que é criar um ser humano. Aqui no canal a gente pega diversos casos em que, de fato, mesmo que inconscientemente, há uma coligação do crime cometido por um criminoso XYZ em relação à sua estrutura familiar. Então, acho que é importante, claro, nós não levarmos em consideração que esse é o quesito preponderante, mas, de fato, é interessante a investigação compreender a estrutura familiar de um criminoso ou de um agressor. No caso, não é investigação, mas eu acho que, no caso, é uma análise criminológica. A criminologia, a sociologia, de uma forma a poder antecipar a prática de crimes dentro de uma sociedade, uma construção social. Porque é o que eu falo, nada amenizará os atos praticados, mesmo que ele tenha a vida inteira sido vítima de crime sexual. Então, é uma situação muito macro. Não uma situação em um caso pontual como este para que possamos ter um direcionamento, mas um direcionamento de um estudo criminológico, para que ali possamos, de uma forma abrangente, até mesmo ter medidas e ações de políticas públicas para prevenção de que vítimas não sejam ali vitimizadas a vida toda e não criem futuros perversos criminosos. Ou também políticas públicas para que as crianças tenham um maior conjunto de valores de ética, de moral, claro, passados não só no seio familiar, como na escola e na sociedade. Então, é uma construção muito maior, né, Léo, muito maior. Então, para a polícia, esse regresso de toda a vida ou construção social, familiar deste criminoso não é relevante para a aplicação da lei e da justiça. Entendi. Isso se trata mais dele como pessoa do que, de fato, da investigação em si, isso que você quer dizer, né? Talvez até uma forma daqueles que são especialistas na área, tanto daqueles que atuam com a saúde mental, os psiquiatras, forenses, psicólogos forenses, terem direcionamentos e nortes, né? Até na chamada ressocialização do criminoso. Mas eu acredito que não exista uma ressocialização, sim, do psicopata. A título de curiosidade, esse rapaz, esse agressor,
ele tem uma estrutura familiar sólida, então também não é um motivo ou algo que a gente pode encontrar para ele ter cometido o crime, e sim não é um crime ligado à condição socioeconômica, uma vez que ele mora numa residência de classe média, né? Então ele fez porque quis, tem taxa de psicopatia provavelmente, e é uma pessoa totalmente imputável, sabia o que estava fazendo, inclusive quando chegou à delegacia de polícia, né, foi levado pelas autoridades, confessou o que tinha feito, pediu desculpas, disse que gostaria de pedir desculpas pessoalmente às vítimas. Sabe o que é interessante que você falou? A classe social para esses criminosos sexuais, a gente não pode ter um padrão. Inclusive, a gente já tem notícias, até de documentários, né, mundiais, em que classes sociais altíssimas, inclusive tem uma série que fala de um magnata, um milionário, que tinha acesso à mais alta cúpula da realeza e dos poderes no âmbito mundial. Ele tinha acesso a príncipes, a reis, tinha acesso a presidentes. E esse cara, esse criminoso, ele levava essas meninas até para uma ilha. Então, chama atenção, sim, o quanto ele praticou esses atos, essa perversidade como predador sexual de forma impune, por ele estar na alta roda do poder mundial. Ou né? seja, essa estrutura financeira muito bem elaborada que ele tinha, na verdade era uma porta aberta para ele cometer os crimes. Sim, e inclusive quando ele foi preso, uma pena altíssima, ele se matou dentro do sistema penitenciário norte-americano. Essa série é a série que se chama Jeffrey Epstein, do Netflix, Poder e Perversão. Então, para quem quiser conferir. Inclusive, doutora, mais uma pergunta aqui para você. As vítimas, junto com os vizinhos e as pessoas daquela localidade que moravam próximo ao parque, elas se unem e criam uma rede de investigação própria justamente para auxiliar a polícia. Criam um grupo no Facebook, WhatsApp, para irem se comunicando, né? Porque virou um alarde total. Na sua opinião, né, como investigador de polícia, muitas vezes à frente de diversas investigações, qual que é a importância desse apoio da sociedade, esse apoio público? Fundamental. A gente tem o policiamento comunitário, que é muito comum, os Kobans no Japão, e que justamente a comunidade ela passa informações não só na zeladoria, mas também se houverem pequenos crimes ali praticados, para que todos que estão dentro de um contexto sejam responsáveis pela segurança. A segurança pública é um dever do Estado, mas também é uma responsabilidade de todos. Nesse caso, o conjunto probatório muito mais robusto para que a polícia possa trabalhar de forma técnica na reconstrução ali da verdade ocorrida, da autoria do delito, da materialidade, de forma irrefutável, para que possivelmente uma condenação não seja ali, né, anulada por algum vício na investigação. Então, todas essas provas chegando para a polícia, claro que é muito mais eficaz essa denúncia e essa condenação. E a gente sabe que os crimes, a gente tem que correr atrás do tempo para que a gente possa reconstruir fatos e crimes, porque as provas, elas esvaziam, mesmo as provas testemunhais, a pessoa, ela vai esquecendo ao longo do tempo. Então, quanto mais rápido a polícia tiver em mãos as provas, menos risco corre dessas provas perecerem ou desaparecerem. Então, a sociedade também no auxílio, a polícia, claro que é fundamental para o sucesso ali das investigações. Uma vez que nós temos 10 mulheres assediadas, essas penas elas podem ser computadas individualmente. Com certeza, com certeza. Ele vai ocorrer a somatória das penas dos crimes, porque foi um crime em continuidade delitiva. E quais as medidas que a gente pode tomar, tanto nós como sociedade, quanto as autoridades policiais, para que possamos diminuir esses incidentes, esses crimes, especialmente em locais públicos como áreas de parque? Em locais públicos é muito importante a gente ter o uso de câmeras, de fiscalização, de atenção e de mostrar que o poder público está ali em cuidado e vigilância constante naqueles espaços. A gente tem a teoria da janela quebrada, é uma teoria que foi aplicada em Nova York de forma muito bem sucedida e que tirou Nova York de uma das metrópoles mais
perigosas do mundo, colocando como um dos locais mais seguros do mundo, mostrando para a população que pequenos crimes, pequenos delitos não são tolerados. Então, da mesma forma, mostrando como, com vigilância, com zeladoria, com câmeras, com luzes, com postes, né, de luzes, mostrando que ali tem um Estado que não abandonou aquele espaço, mostrando que ali não é a regra do vale tudo. Então, claro que dessa forma, nesse contexto de vizinhança, da sociedade, de uma comunidade, é saber e dar a resposta para aquele criminoso que ali ele será descoberto, que ali o Estado está presente. Então, esse é um primeiro passo para que a gente tenha, assim, a inibição de crimes que são praticados em vias públicas. É um primeiro passo. A gente tem que ter um policiamento ostensivo preventivo, temos que ter a vigilância, a zeladoria, as guardas municipais, tomando conta dos patrimônios, do patrimônio público. Então, é uma série de fatores que também a gente requer, não só da sociedade, mas os poderes públicos, principalmente a estrutura para que a gente consiga fazer acontecer a situação de segurança real. Inclusive, é importante ressaltar que as investigações chegam até esse maníaco através de câmeras de segurança que estavam instaladas no parque e após diversas denúncias, a polícia investiga esse crime e chega até esse rapaz. E aí me surge uma dúvida, na verdade uma curiosidade, porque ele provavelmente sabia que tinha câmeras ali e mesmo assim ele age com a certeza da impunidade. Esse também é um caráter de um estuprador, enfim, de um tarado que não tem medo da prisão, que não tem medo das autoridades policiais ou que não tem medo de que algo possa acontecer com ele? Eu acho que daí, nesse sentido, a gente tem também como responsabilizar as leis frouxas, fracas, a falta de estrutura da segurança pública, do sistema de justiça criminal, em que algumas vezes existe uma seletividade para a investigação de alguns crimes. Então, a gente vê muita impunidade, e a impunidade, ela incentiva a prática de crimes, isso é fato. E também a complacência ao termos julgamentos, em que existe, sim, uma elasticidade muito grande na interpretação para que direitos sejam colocados até mesmo para a prática de crimes. Delegado, esquecemos de alguma coisa? Quer trazer Eu acho mais que a gente algum abordou ponto? tudo, inclusive teoria norte-americana que vem da escola de Chicago para justificar, sim, uma atenção do Estado por uma vigilância ali permanente para que a segurança de todos nós estejam resguardadas. Maravilha, que ele seja punido com a maior punição prevista em lei, né? Que de fato ele responda por esses crimes individualmente, que ele seja imputado realmente naquele crime que ele merece ser imputado, é isso que eu espero. Porque ninguém merece ter que sair de casa para fazer uma caminhada, para fazer um exercício físico e acabar voltando com marcas físicas, mas também um baita de um abalo psicológico. O criminoso ele tem que ser punido e a gente sabe que quando a gente fala em crimes sexuais, são crimes que não são tolerados nem mesmo dentro do sistema penitenciário pelos próprios criminosos. Ele vai ter ali uma rejeição também dentro do sistema prisional de ser aceito como criminoso. Delegada Raquel, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Gente, hoje eu conversei com a delegada Raquel Galinatti, ela que é mais do que companheira aqui do nosso canal. Trouxemos o caso do maníaco do Parque Toronto, um parque que fica ali na região de City América, em Pirituba, São Paulo, no qual um homem de 18 anos assediou, agrediu e importunou diversas mulheres. Os crimes aconteciam entre 6h30 e 9h30 da noite, mas ele foi preso no dia 26 de junho. Muito obrigado pela sua participação. As nossas redes sociais estão à disposição, assim como o nosso e-mail op@medialand.com.br. O que vocês precisarem, nós estamos 100% à disposição. Eu fico por aqui e vejo vocês na próxima semana com mais um Caso de Polícia. Tchau, tchau.